Palavra do Pastor. Um momento de edificação e de estudo da Palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Lázaro Anderson. Bem-vindos a mais uma Palavra do Pastor. Glória a Deus. Mais uma vez eu gostaria de cumprimentar todos que me ouvem com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, com muita alegria que mais uma vez nós estaremos abrindo a Bíblia para trazermos uma rápida reflexão das Escrituras para conosco, para com a nossa vida, no nosso dia a dia, ajudando-nos na nossa caminhada. Desta feita eu queria estar lendo no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 ao 3, um texto muito conhecido, um texto muito importante para a nossa vida. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Queridos, então aqui nós vemos o incentivo das Escrituras nos chamando a atenção a tomar como exemplo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa caminhada. Aquele que não desanimou na sua caminhada, aquele que venceu, aquele que suportou tudo por amor da nossa alma. Então aqui nós temos um convite de olhar para Ele, não se cansar e nem desanimar. E que os nossos olhos nesses últimos dias, como foi lido, que eles possam estar fitos, fixados no nosso Salvador, aquele que é o nosso modelo, é o nosso exemplo, aquele a qual nós devemos seguir de tão pertinho, o mais perto possível e nunca de longe. Temos os exemplos daqueles que acompanharam, que andaram, que serviram a Jesus de longe. Mas aqui não, aqui nós temos um convite a estar pertinho e olhar para Ele com os olhos bem fixos, pois Ele venceu e Ele nos ensina esse caminho da vitória, de como fazer, que nós possamos então correr com perseverança essa corrida, essa caminhada, pois nós sabemos que somos peregrinos em terra estranha, somos peregrinos, irmãos. Estamos aqui e nós bem sabemos que a nossa vida não passa de uma caminhada. Pedro diz que nós somos peregrinos. Onde quer que nós venhamos a habitar, nós estamos de passagem. E até a morte ilustra desmontar o acampamento, desmontar a tenda e montá-la em outro lugar. Então, quando chegar a hora de mudarmos definitivamente, nós iremos passar pela morte. Passando pela morte, estaremos simplesmente despindo-se do mortal para ser vestido e revestido do que é imortal. Mas então nós somos peregrinos, irmãos. Nós estamos de passagem, nós estamos simplesmente em uma corrida para alcançar algo que nos foi proposto. O texto ele inicia falando que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O que seria essa grande nuvem de testemunhas que nos incentiva e que testifica de uma fidelidade na caminhada, que testifica de uma caminhada triunfante? No finalzinho fala-se do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu comecei a falar de Jesus no início, no texto é falado de Jesus posteriormente.
Mas eu comecei a falar de Jesus porque Jesus é o centro, Ele é o exemplo, Ele é o modelo da nossa fé, o modelo da nossa caminhada. Mas nós podemos observar também essa nuvem de testemunhas. Quem são eles? Eles estão no capítulo anterior. O capítulo 12 fala que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aqueles que testemunharam e aqueles que, se necessário fosse, morreriam por amor de Deus, da sua palavra, e também alguns que não estão citados, mas que morreram, que foram testemunhas como mártires do Evangelho. O capítulo 11, ele inicia falando a respeito à fé. E que nuvem de testemunha é essa? São os nossos irmãos que morreram e descansam no Senhor, mas que viveram pela fé, fé essa que fora narrada no capítulo 11. A nuvem de testemunha, a nuvem de testemunhos aceitos, é essa, nós vemos aqui no capítulo 11, que inicia, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E começa então a descrição no capítulo 11 de fé, e nós vemos no capítulo 4 a fé de Abel entrando no cenário, logo no início de tudo. Logo no início, no Gênesis, no capítulo 4, nós vemos a fé de Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício que foi aceito por ele. Essa nuvem de testemunha, esses homens que alcançaram a fé e que caminharam e que correram a sua corrida até alcançar, essas testemunhas que nos cercam são esses homens, é esse testemunho certeiro, essa certeza da vida, da convicção deles. E no capítulo 4 fala de Abel, no capítulo 5 fala de Enoque, um homem que não experimentou a morte, mas antes de morrer, antes de experimentar a morte, Deus tomou ele para si. Deus tomou ele para si. Nós vemos então também no versículo 7, outra testemunha, Noé, que foi perseverante. Veja bem que no texto que nós lemos nos convida a ser perseverante. Noé foi perseverante durante todo aquele tempo, que segundo a ordem de Deus, ele construiu a arca, ele anunciou, ele foi fiel naquilo que Deus propôs para ele. E nós vimos então Deus depois honrando Noé. Noé é um homem justo, um homem que foi fiel. Depois no versículo 8 nós vemos também outro que faz parte dessa nuvem de testemunho, que testemunhou muito com a sua fé. Depois no versículo 8 nós vemos Abraão. Aqui nós vemos pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Então pela fé, irmãos, nós devemos ser como esses homens obedientes. Depois nós vemos no versículo 20, falando de Isaac, que foi obediente, que pela fé alcançou a promessa. Depois nós vemos pela fé José, filho de Jacó. Depois pela fé nós vemos Moisés, que pela fé também ele foi fiel a Deus. Depois nós vemos no versículo 30, que pela fé caíram os muros de Jericó, quando Josué liderava o povo de Deus e eles foram obedientes e viram as muralhas cair. Depois nós vemos no versículo 31 falando a fé daquela mulher, Raabe, aquela mulher que era prostituta, mas guardou os espias e isso livrou aquela mulher da morte. Fé, fidelidade. Então nós estamos vendo essas testemunhas. Depois nós vemos no versículo 32 que o escritor aos Hebreus, ele diz: e que mais eu posso dizer? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Essa parte eu gosto muito, que diz: da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Se nós temos o exemplo de fé ao nosso Senhor, para continuarmos a nossa corrida, nós vemos o testemunho desses homens,
que em tudo era semelhante a cada um de nós. E esse texto que eu acabei de ler, no versículo 33, diz, no versículo 34, diz que da fraqueza eles tiraram forças. Então deve ser por isso que o apóstolo Paulo ele diz que quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque por mais fracos que nós pensamos ser, nós temos um que é todo poderoso, que nos fortalece na nossa caminhada. Temos então essa nuvem de testemunho que nos rodeia, essa nuvem de testemunhos nas Escrituras, para contribuir para o bem da nossa fé. Então que nós possamos sim, não desanimar, como é o versículo 3 do capítulo 12 que eu li, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Nós temos o exemplo e o modelo de Cristo, e nós temos o testemunho de uma grande nuvem de homens que pela fé venceram as adversidades, venceram os momentos difíceis e viram o nome do Senhor Jesus ser glorificado em suas vidas. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para a igreja, que ela possa edificar o coração de cada um. Amém? A paz do Senhor. Acompanhe-nos também em facebook.com/Palavra do Pastor e no YouTube em youtube.com/Palavra do Pastor. Suede Produções.